Nascido em um país onde a cor da pele determinava o destino das pessoas, ele devotou sua vida à luta pela igualdade. E esse é um ideal pelo qual estou disposto a morrer. Ele tem muita determinação. Quando põe uma ideia na cabeça, nada pode impedi-lo. Ele vai até o fim. Durante 27 anos, ele continuou lutando de dentro da prisão. Ele se fortaleceu, venceu o próprio sofrimento e fez o que foi preciso para sobreviver. 30 anos em uma cela poderiam torná-lo um homem derrotado e esquecido, mas ele deixou a prisão para liderar seu país rumo a uma nova era. Mandela é um lutador, um guerreiro da liberdade. Ele anda por onde os anjos temem caminhar. Esse é o Mandela. A hora é agora. Vote Mandela para presidente. Como o primeiro presidente eleito democraticamente na África do Sul, ele deu água e eletricidade ao povo, mas também justiça e reconciliação. O ex-prisioneiro político se tornou um ícone internacional e encontrou uma nova paixão que trouxe felicidade para sua vida pessoal. Durante toda a minha vida, lutei contra a dominação branca e contra a dominação negra. Nelson Mandela. 11 de fevereiro de 1990. Uma cena inesquecível. Após 27 anos de prisão, Nelson Mandela era um homem livre. Ele havia se dedicado à luta contra a discriminação racial. E sua liberdade iniciou um novo capítulo na história da África do Sul. Foi uma longa jornada. Uma jornada que teve início em um canto remoto desse belo país. A região do Transkei, na África do Sul, é uma terra remota de morros e riachos cintilantes, banhada pelo Oceano Índico. Aqui, em 18 de julho de 1918, Nelson Mandela nasceu entre a realeza africana. Seu pai, um chefe tribal, batizou o filho de Rolihlahla, que significa encrenqueiro. O mundo do jovem garoto era totalmente africano e inalterado por centenas de anos. Ele cresceu em um mundo separado. Era um mundo totalmente africano. Ele não cresceu no meio de pessoas brancas, sentindo-se inferior como outros africanos, pois seu mundo era seu pai e sua mãe. Seu mundo era o vilarejo, uma sociedade ritualística onde a família era importante. Ele era um pastor e cuidava do gado todas as manhãs, bebia leite das vacas. Era uma existência extremamente simples. Seu pai era rico para os padrões locais. Tinha gado bastante para sustentar 4 esposas que lhe deram 13 filhos. A mãe de Rolihlahla vivia em um vilarejo vizinho, onde o garoto passou os primeiros anos da infância. Era um mundo bucólico. Ele lutava com bastão contra outros garotos e era um ótimo lutador. À noite roubavam espigas de milho e comiam sob as estrelas. Mas havia outro mundo além do vilarejo. Um mundo branco que o garoto conhecia o suficiente para temer. Para ele, os brancos eram como deuses que vinham de um lugar desconhecido e apareciam de vez em quando. Ele olhava para os brancos com um grande espanto e medo, pois percebia o modo como os anciões e até mesmo seu pai se referiam a eles. Apesar de ser apenas uma criança, ele sabia que havia alguma coisa realmente assustadora ali. Aos 7 anos, Rolihlahla sofreu o primeiro impacto do mundo branco. Seu professor decidiu que ele precisava de um nome mais apropriado para uma sociedade branca. No primeiro dia de aula, perguntaram seu nome e ele respondeu: "Meu nome é Rolihlahla Mandela." O professor estremeceu e disse: "Eu vou chamá-lo Nelson." Ele voltou para casa e disse para a mãe que seu novo nome era Nelson. Sua mãe não conseguia pronunciar aquele nome, muito menos chamá-lo daquilo. Mas na escola e no mundo branco, ele passou a ser conhecido como Nelson.
Aos 9 anos, a infância bucólica no vilarejo teve um fim abrupto para Nelson. Seu pai morreu e ele foi levado para morar no local sagrado sob a tutela do regente, o governante do povo Tembu. Lá ele seria preparado para liderar. Era como a cidade de Esmeraldas. Um lugar fantástico, como Oz. Ele nunca tinha visto nada como aquele lugar. Era ali que o regente morava. Mandela foi levado para lá e ficou fascinado pela grandeza do lugar. O local sagrado era o centro da vida Tembu. Quando havia um problema a ser resolvido, chefes das regiões próximas se reuniam para falar com o regente. Mandela assistia a tudo com grande admiração e respeito. Aqueles chefes eram homens grandiosos, articulados e muito poderosos. Eles participavam das reuniões e falavam alternadamente. Muitos faziam duras críticas ao regente e Mandela ficava maravilhado com aquilo. Para ele, aquilo se tornou um símbolo da verdadeira democracia. O regente cuidou de Mandela como um filho e o preparou para ser o conselheiro do próximo rei, enviando-o para estudar em um colégio interno de elite. Após terminar a escola, Mandela foi mandado para a Universidade Fort Hare, a Harvard negra sul-africana, onde enfrentou seu primeiro dilema moral. Ele foi eleito para o conselho estudantil, mas considerou a eleição injusta. Quando se recusou a assumir o cargo, ele foi expulso. O assunto seria esquecido, mas Mandela viu aquilo como uma questão de princípio e não mudou de ideia. A determinação em fazer a coisa certa seria sua marca registrada. Quando Mandela retornou a Transkei, aos 21 anos, o regente lhe arranjou uma esposa. Foi um choque. Ele não estava pronto para a vida de casado. Nem queria se casar com uma garota local. Então ele fugiu para Joanesburgo. Ao chegar em Joanesburgo, em 1941, Mandela descobriu a verdadeira África do Sul. Um mundo de injustiças causadas pela separação de raças. Era um mundo que ele jamais havia enfrentado. O fato de Mandela ter crescido em um local remoto, protegido do racismo branco, fez com que ele não se tornasse mais uma vítima do violento impacto psicológico, como ocorreu com a maioria dos negros da África do Sul. Em 1941, a África do Sul não era apenas um país de negros governado por brancos. Era um país onde os negros viam seus direitos desaparecerem diariamente. Separação dos brancos. Era isso que definia a vida de um sul-africano negro. Do hospital em que nascia, ao ônibus que tomava, à escola onde estudava. Quando adulto, um negro só podia trabalhar com outros negros, morar em um bairro de negros e pegar o trem para negros. Podia ser parado a qualquer momento, em qualquer lugar e forçado a mostrar o passe, um documento que mostrava as áreas em que podia circular. Pela primeira vez na vida, Mandela se viu como um homem negro em uma sociedade branca. Estranhamente, foi o racismo da cidade que o definiu como um homem negro para ele mesmo, pela primeira vez. E, de certa forma, esse foi o combustível do fogo interno, de mágoa e ressentimento que eventualmente se transformou em rebeldia. Ao chegar em Joanesburgo em busca de emprego, Mandela foi apresentado ao Walter Sisulu, um negociante bem-sucedido, membro do Congresso Nacional Africano. Ele me impressionou desde o início. Seu comportamento bem-sucedido eventualmente se transformou em rebeldia. Ao chegar em Joanesburgo em busca de emprego, Mandela foi apresentado ao Walter Sisulu, um negociante bem-sucedido, membro do Congresso Nacional Africano. Ele me impressionou desde o início. Seu comportamento, seus modos, sua abordagem. Era um jovem muito inteligente e vibrante. Sisulu notou que Mandela poderia se tornar um grande líder. Na época, o Congresso Nacional Africano era um grupo de ativistas que lutava contra a injustiça racial usando métodos moderados, boicotes, cartas e petições. Para Sisulu, conhecer um homem tão educado e inteligente como Mandela era um sonho que se tornava realidade. Com a ajuda de Sisulu, Mandela começou a trabalhar em um escritório de advocacia, enquanto continuava a faculdade de Direito à noite. Walter começou a levá-lo às reuniões e, assim como fazia quando garoto, Mandela observava, escutava. Ele ouvia os discursos, percebia as diferenças de opinião e começou a se politizar.
Eu percebi que havia encontrado o homem certo para a causa. Eu fiz o possível para ajudar a desenvolver seu potencial ao máximo. Ele foi crescendo aos poucos na organização. Ainda era tímido, tinha receio de falar em público. Não se sentia à vontade falando inglês, pois achava que não falava bem. Ele era muito discreto no começo. Foi nessa época que Mandela se apaixonou pela prima de Walter Sisulu, Evelyn, e se casou com ela poucos meses depois. Em 1944, a Segunda Guerra estava perto de terminar, iniciando uma nova era para a política de resistência sul-africana. Negros trabalhavam em fábricas, apoiando uma guerra pela liberdade e pela democracia que eles próprios não tinham. Inspirados por esses ideais, Mandela e outros militantes do Congresso Nacional Africano formaram a Liga Jovem para forçar uma abordagem mais radical dentro da organização. Dentro da comunidade negra ainda se dizia sim, mestre, não, mestre. Essa era a postura adotada pelos membros originais do Congresso Nacional Africano. Através da militância da Liga Jovem, Mandela, Sisulu e outros membros mais radicais desafiaram e mudaram esse tipo de atitude. O jovem advogado que hesitava em falar nas reuniões perdeu a timidez. Junto com outros membros da Liga Jovem, ele deu um novo direcionamento ao Congresso Nacional Africano, mudando para sempre a luta pela liberdade na África do Sul. 1946. Nelson Mandela tinha 28 anos e se acostumava a uma vida confortável em Joanesburgo. Seu primeiro filho foi um menino. Pela primeira vez, ele tinha um lar e podia aproveitar uma vida normal e feliz. Mas não por muito tempo. A vida de cada negro sul-africano estava prestes a mudar. Em 1948, os nacionalistas africâneres brancos subiram ao poder prometendo total separação de raças. O novo governo adotou um conjunto de leis repressivas chamado de Apartheid. Seu objetivo era manter a supremacia branca para sempre. Os negros logo perceberam que haviam se tornado inimigos do próprio país. Mandela testemunhou as mudanças na vida sul-africana. Ele presenciou a aprovação das leis e viu as nuvens negras se formarem no horizonte, como ele mesmo disse. Isso fortaleceu ainda mais suas ambições políticas. Determinado a lutar, Mandela e outros ativistas lançaram a campanha do desafio, uma ação não violenta de desobediência civil. A campanha se espalhou rapidamente pela comunidade negra. Em todas as cidades, milhares de africanos agiram politicamente pela primeira vez na vida, desobedecendo às leis do Apartheid. Foi Mandela quem deu apoio à campanha e seu sucesso o tornou conhecido por todo o país. Mandela representou uma grande mudança. Uma mudança da antiga abordagem constitucional para uma abordagem mais desafiadora, assertiva e agressiva. Isso lhe conferiu uma certa imagem. Ele se tornou um símbolo da militância para a juventude da época e levou essa atitude para o Conselho Nacional Africano. Em 1952, Mandela havia se tornado uma ameaça para o governo, que decidiu silenciá-lo com um pedido de banimento. Isso restringia sua liberdade de expressão. Ele não podia participar de reuniões públicas ou falar com mais de uma pessoa ao mesmo tempo. Não podia nem mesmo participar da festa de aniversário do filho. Dali em diante, Mandela continuou lutando nos bastidores. Sua família foi a primeira vítima da crescente pressão. Ele me contou sobre uma das raras noites em que estava em casa para colocar as crianças na cama e seu filho perguntou: "Pai, por que você não fica mais tempo em casa? Por que não nos coloca na cama todas as noites?" E Mandela teve que dizer que havia outras centenas, milhares, milhões de crianças precisando de ajuda no mundo e que ele precisava se preocupar com todas elas. Mandela também lutava contra o Apartheid profissionalmente. Com o amigo Oliver Tambo, ele abriu o único escritório de advocacia negro da África do Sul. Era a meca para todos os negros da África do Sul que tinham problemas legais. Era o único escritório de advocacia negro e todos procuravam Mandela e Tambo. Para entrar no escritório, Mandela passava por dezenas de pessoas que esperavam nos corredores para vê-lo. Ele era o mais bem vestido de todos nós. Andava de cabeça erguida e interrogava as testemunhas com muita confiança. Isso irritava alguns juízes brancos.
Mandela também enfrentou o racismo nos tribunais de Joanesburgo. Ele interrogava testemunhas brancas que se recusavam a responder perguntas feitas por um homem negro, pois nunca haviam sido questionadas por um negro, nunca tiveram de enfrentar um negro que tinha mais poder e autoridade do que elas. Isso foi revolucionário na época. Enquanto isso, o governo continuava a impor o apartheid com violência, perseguindo qualquer oposição. Comunidades inteiras foram forçadas a deixar suas casas para viver em terrenos vazios fora das cidades. Mas a repressão só aumentava a força de Mandela. Ao ver o governo nacional aumentando a repressão contra os negros sul-africanos, Mandela percebeu que não havia saída para ele. Este era o seu destino. Ele não podia fugir. E não queria fugir. Mandela lutava contra o apartheid 24 horas por dia. Sua vida foi consumida pela causa. Então, em dezembro de 1956, o Estado finalmente agiu. Mandela e 150 ativistas foram presos e acusados de traição. A prisão de Mandela foi demais para Evelyn, que já estava cansada da militância do marido. Ela o deixou após 12 anos de casamento. Mandela foi julgado por traição e, após longos 4 anos, foi considerado inocente. Mas Mandela teve uma grande alegria durante este período difícil. A caminho de casa, voltando do tribunal, ele avistou uma jovem na rua e ficou fascinado por sua beleza. Seu nome era Winnie Madikizela. Ele a convidou para sair e, no final do encontro, decidiu se casar com ela. Winnie era uma mulher muito moderna, diferente de Evelyn. Winnie foi uma das primeiras mulheres africanas modernas. Ela era independente, tinha opinião própria sobre as coisas. Mandela enxergou em Winnie a mulher que ela se tornaria mais tarde, arrojada, independente e forte. E ele gostou daquilo. Queria uma mulher que pensasse como ele. Em 14 de junho de 1958, Mandela e Winnie se casaram em uma pequena igreja em Transkei. O casamento trouxe muitas alegrias e o amor de Winnie fortaleceu Mandela. Mas sua vida estava prestes a tomar um rumo dramático. Em 1960, na cidade de Sharpeville, o governo mostrou que não temia usar violência para impedir a mudança. Em um protesto, a polícia sul-africana disparou mais de 700 vezes contra a multidão de homens, mulheres e crianças. 69 pessoas foram mortas. O país foi tomado por uma onda de tumultos. O governo declarou estado de emergência e baniu o Congresso Nacional Africano. A indignação gerada pelo massacre e pela proibição da resistência pacífica serviu como um divisor de águas para o Congresso Nacional Africano. Mandela ainda não era o líder da organização, mas suas ideias influenciaram o Congresso Nacional Africano a adotar uma estratégia violenta de guerrilha. Com o Congresso Nacional banido, Mandela passou a agir clandestinamente. Ele desapareceu da noite para o dia. Quando Mandela passou a agir clandestinamente, criou-se uma imagem romântica em torno do homem real. Ele se tornou um grande ídolo, uma figura heróica e glamurosa, principalmente para os jovens negros sul-africanos. Bastava mencionar seu nome para que todos vibrassem. Do esconderijo, Mandela formou a ala armada do Congresso Nacional, Mkhonto Sizwe, a lança da nação, responsável por atos de sabotagem estratégicos. Tornar-se um comandante secreto significava viver como fugitivo. Cada movimento era cuidadosamente planejado. Precisava planejar tudo com antecedência. Onde dormiria à noite, como viajaria de um lugar para o outro. Ele se tornou um estrategista militar para conseguir sobreviver, pois precisava planejar o dia como uma elaborada campanha de guerra. Em janeiro de 1962, Mandela fugiu da África do Sul e viajou por todo o continente até Londres, reunindo apoio e fundos para o combate armado. Ele recebeu treinamento militar na Algéria e na Etiópia. Aos 43 anos e longe da África do Sul, ele sentiu-se livre pela primeira vez na vida. Mas a liberdade durou pouco. Apesar de ser o homem mais procurado de seu país, ele voltou para continuar a luta. Em julho, Mandela retornou à África do Sul, mas foi capturado pela polícia.
ele foi condenado a 5 anos de prisão por deixar o país ilegalmente e incitar tumultos. Enquanto esteve preso, a polícia revistou o quartel clandestino do Congresso Nacional Africano. O alto comando militar foi capturado e acusado de sabotagem e conspiração contra o governo. Mandela foi a julgamento com eles. Aquilo foi um grande choque para todos nós. Prenderam todos os líderes do nosso grupo de liberação. Alguns conseguiram escapar, mas aquelas eram as pessoas com quem contávamos para nos liderar. Levaram todos de uma só vez. Dessa vez, as acusações do governo eram sólidas e Mandela sabia que receberia a pior punição, a pena de morte. Finalmente fomos a julgamento. E esperando o pior. E desde o início, a atitude de Mandela foi nos manter preparados para esta possibilidade. Então, quando o julgamento estava perto de terminar, ele nos convenceu de que não haveria apelação, mesmo que recebêssemos a pena de morte. Mandela viu o julgamento como a última chance de mostrar ao mundo a África do Sul real e aquela com a qual sonhava. Seu objetivo era denunciar todo o sistema sul-africano. Mandela quis colocar a África do Sul no banco dos réus e acusar os opressores. Ele aceitaria todas as acusações e diria sim, mas vocês são os verdadeiros criminosos. Mandela não quis se defender. Uma defesa legitimaria as acusações do Estado. Em vez disso, ele fez um discurso inflamado no tribunal que durou 4 horas. Mandela encerrou o discurso com uma de suas frases mais famosas. Lutei contra a dominação branca e contra a dominação negra. Idealizei uma sociedade democrática e livre, em que todas as pessoas possam viver juntas em harmonia e com oportunidades iguais. É um ideal pelo qual vivo, mas se for preciso, estou preparado para morrer por ele. Esse foi seu último discurso público por quase 30 anos. 12 de junho de 1964. Na Corte Suprema da África do Sul, em Pretória, aos 45 anos, Nelson Mandela foi condenado junto com 7 companheiros por conspirar contra o governo. Eles foram condenados à prisão perpétua na Ilha Robben, a Alcatraz sul-africana, uma ilha rochosa cercada pelo mar agitado a 11 quilômetros da costa da cidade do Cabo. Eles disseram para nós: nosso objetivo é destruir o ânimo de vocês. E é isso que vamos fazer. Daqui a 5 anos, ninguém se lembrará do nome Mandela. A Ilha Robben era um local rígido, totalmente isolado do mundo. Um lugar onde o tempo e a vida haviam congelado. Não eram permitidos relógios nem jornais. As luzes ficavam acesas 24 horas por dia. No primeiro ano para encarceramento, Mandela pôde receber apenas uma visita de sua esposa Winnie. Ele só poderia vê-la novamente 2 anos depois. Passariam-se 20 anos até que ele pudesse tocá-la novamente. Na Ilha Robben, o apartheid era ainda mais violento do que nas ruas. Mandela e os prisioneiros negros recebiam tratamento pior que os brancos. Quando nos deram os uniformes da prisão, eles receberam calças curtas e eu recebi calças compridas. Eles não tinham meias. O regulamento estabelecia que deveriam usar sandálias, mas receberam sapatos como um favor. Também havia discriminação na hora de comer. Eles recebiam menos açúcar. Apenas refeições requentadas no almoço. Nada de pão para os negros. Menos carne, menos peixe. Desde o primeiro dia, Mandela estava determinado a não desistir e não se deixar vencer na prisão. Ele não aceitaria desrespeito ou maus tratos. Ao contrário, exigiria respeito de todos. Foi essa segurança que permitiu que Mandela sobrevivesse ali dentro. Se entrar na prisão com a mente negativa, sua vida será um inferno. Cada minuto será terrível. É preciso entrar com a mente positiva, como nós entramos naquela ilha, sabendo que teríamos uma outra luta pela frente. Foi difícil. Fizeram tudo para destruir nosso espírito, mas falharam. Mandela e seus companheiros foram designados para trabalhar na pedreira.
Todos os dias, durante 13 anos, eles eram forçados a trabalhar quebrando pedras do amanhecer ao anoitecer, sob o calor escaldante. Mas foi nesse lugar que eles deixaram claro como deveriam ser tratados. Não corríamos. Não chamávamos os guardas de chefe. Trabalhávamos no nosso próprio ritmo. Não iríamos nos matar de trabalhar. Quando estávamos trabalhando e nos mandavam encher um balde de pedras, respondíamos, vamos fazer o possível. Quando perceberam que estávamos determinados a fazer aquilo, não havia como nos impedir. Tinham que falar conosco. Eles reconheceram nossa liderança, que é uma coisa difícil na prisão, mas eles reconheceram que Nelson Mandela era o nosso líder. O comportamento de Mandela impressionou os guardas. Eles nunca haviam sido confrontados por um prisioneiro com tanta dignidade e confiança. O fato de ele ser um negro era ainda mais chocante. Com o passar dos anos, o comportamento de Mandela mudou a atitude dos guardas em relação a ele. Os guardas finalmente perceberam que não deviam mexer com aquele homem. Parecia um tabu. O respeito foi crescendo, não por causa do mito, mas graças à conduta de Mandela. Ele apertava a mão dos guardas de manhã, dizia olá, bom dia. Perguntava como vão seus filhos, como vai sua esposa. Os guardas passaram a temer aquele homem, passaram a respeitar aquele homem. E começaram a gostar de Nelson Mandela. E ele perdoou a todos. Ele não se deixou abater. Pode ter ficado deprimido. Estava longe da família, dos filhos. Não poder vê-los crescer foi desanimador para ele. A tristeza se tornou quase insuportável quando seu filho mais velho, Thembi, morreu em um acidente de carro em 1969. Mandela não pôde participar do funeral. Mais tarde, ele confessou que a morte de Thembi deixou um buraco em seu coração. Fora da prisão, Winnie Mandela continuava lutando contra o apartheid e foi perseguida por isso. Isso o deixava muito angustiado. Seus filhos foram enviados para estudar fora. Eles não tinham dinheiro. Winnie foi banida e passou a morar longe das crianças, e isso o torturava. Nelson e Winnie estavam casados há apenas 6 anos quando ele foi preso. Mas os 30 anos que permaneceram separados não diminuiu o amor que ele sentia por ela. O amor que Mandela sentia por Winnie cresceu na prisão. Ele conta que quando encostava no nariz dela em uma fotografia, sentia a mesma emoção e eletricidade que experimentava ao tocar no nariz da esposa ao vivo. Enquanto Mandela envelhecia na prisão, a África do Sul o esquecia. Mas tudo mudou em 1976, quando estudantes negros foram mortos por policiais em um protesto na cidade de Soweto. A notícia correu o mundo, aumentando a pressão contra o governo. Na metade dos anos 80 não havia como impedir a mudança. E Nelson Mandela se tornou o símbolo dessa mudança. O chamado por sua liberdade se tornou o grito de protesto para aqueles que se opunham ao apartheid. Nelson Mandela era uma grande força. Era um símbolo para todos nós. Era uma inspiração. Ele fez com que todos se unissem sob seu nome. Queríamos ser como ele e sacrificar tudo pela luta. Com o país em conflito, a economia entrou em crise. A África do Sul se tornou uma nação odiada pelo mundo. O governo foi forçado a lidar com Mandela. Temiam que ele morresse na prisão, tornando-se um mártir para a causa. Em 1985, o governo tomou uma decisão dramática. Mandela seria solto se renunciasse à violência, mas ele recusou a oferta. Meu pai diz, não posso aceitar e não irei aceitar nenhuma oferta até que eu e vocês, o povo, sejamos livres. Mandela sabia que o governo precisava dele. Mandela percebeu a mudança de clima. Ele percebeu que o apartheid era odiado no resto do mundo e viu que a situação estava mudando a seu favor. Ele também percebeu que o governo estava menos rígido, tentando buscar uma saída para aquela situação. Em 1985, Mandela começou a participar de reuniões secretas com o governo que continuariam por 5 anos. Reuniões que preparariam o terreno para o fim da dominação branca.
Lentamente, o governo planejava a libertação de Mandela. Hoje sabemos que naquela época Mandela viajou por todo o país e foi preparado em segredo para ser libertado. Mas ele era desconhecido por toda uma geração. Ninguém sabia como ele era. Ele sentava em bancos, entrava em lojas, ninguém o reconhecia. Era uma situação realmente extraordinária. O mundo todo conhecia seu nome, mas ele podia andar pelas ruas da cidade do Cabo sem ser reconhecido. Em setembro de 1989, após a eleição do presidente Frederick de Klerk, as coisas aconteceram rapidamente. Em um mês, Walter Sisulu e outros companheiros encarcerados por traição foram libertados. Em 2 meses, o governo começou a rescindir as leis do apartheid. Em fevereiro de 1990, o Congresso Nacional Africano foi legalizado novamente. No dia 10 do mesmo mês, ouviu-se a tão esperada notícia. Hoje estou em posição de anunciar que o senhor Nelson Mandela será libertado da prisão no domingo, dia 11 de fevereiro, às 3 horas da tarde. A atmosfera do país naquela noite era indescritível. No dia seguinte, o homem mais famoso da África do Sul, preso há 30 anos, apareceria em público para mudar a história da nação. O momento havia chegado, finalmente. 11 de fevereiro de 1990. Após 30 anos, Nelson Mandela, então com 71 anos, era um homem livre. Era como se a primavera chegasse no meio do inverno. Nosso povo pode dizer: Deus está do nosso lado. Ele ouviu as nossas preces e fez um milagre acontecer. Estamos a caminho da Terra Prometida. O país explodiu em comemorações. Na cidade do Cabo, mais de 500 mil simpatizantes, negros e brancos, jovens e velhos, lotaram a Praça Central para ouvir Mandela falar pela primeira vez em quase 3 décadas. Agora será para sempre África para os africanos. Poder ouvir esse homem que ficou afastado do povo durante tantos anos foi uma emoção muito forte para todos nós. Para muitas pessoas, foi um sonho que se realizou. Fiquei completamente maravilhado com o entusiasmo. Foi algo inesperado para mim. E eu estaria racionalizando se dissesse que posso descrever o que senti naquele momento. Foi emocionante. A vida de Nelson Mandela mudou completamente. Ele passou quase 30 anos em uma prisão sul-africana. De repente, era uma estrela, o centro das atenções mundiais. Talvez por nunca duvidar que esse dia chegaria, ele lidou com a situação tranquilamente. Mandela sabia que a África do Sul contava com ele. O país foi quase tomado por uma guerra civil. Para o governo, ele era a melhor chance de manter a paz e a estabilidade. Para os sul-africanos negros, ele era a única chance de alcançar a igualdade. Ele defendia tudo o que o povo desejava. Sua liberdade era um sinal de que estávamos perto da Terra Prometida. Mas, para Mandela, a liberdade significava apenas uma coisa: a chance de levar em frente sua luta por um país onde todos pudessem votar e viver sem medo de repressão. 3 meses após ser libertado, Mandela liderou o Congresso Nacional Africano na primeira reunião oficial com o governo. 3 dias depois, ambos os lados se comprometeram com a transição pacífica. Testemunhas jamais suspeitariam que ambos haviam sido inimigos no passado. Mandela logo percebeu que, para criar uma África do Sul unida e não racial, deveria deixar qualquer ressentimento de lado. Ele não podia parecer amargurado, precisava ser mais forte do que aquilo. Ele viajou o globo, honrado como líder mundial e saudado como herói.
De volta a seu país, Mandela passou por 3 anos de duras negociações com o governo e provou ser um mestre da política. Sem abrir mão de reivindicações importantes, ele sabia exatamente quando fazer concessões. Mandela também é um político muito astuto. E sabe que deve dar espaço para as outras pessoas falarem. Ele trata a todos com muito respeito. Não distrata ninguém, não deprecia os outros quando estão por baixo. Mas sua habilidade de negociação não pôde salvar o relacionamento com a esposa. Ao longo dos anos, Winnie se tornou mais autocrática e radical e teve sua imagem pública manchada ao participar do sequestro de um menino que terminou em morte. Ela foi acusada de vários crimes e condenada por sequestro, mas teve a sentença suspensa após pagar uma multa. Mandela ficou ao lado da esposa durante o período difícil, mas ela se envolveu em novos escândalos, incluindo um romance com um jovem advogado e desvio de dinheiro. Mandela é um homem extremamente leal. Winnie ficou ao lado dele por 27 anos enquanto ele esteve preso após poucos anos de casado. Ele ficaria ao lado dela para enfrentar qualquer coisa. Mas ao mesmo tempo, ele se sentiu traído por ela. A única pessoa que ele podia confiar não era mais fiel a ele. Apesar do carinho profundo que sentia por Winnie, Mandela não teve escolha e anunciou que a deixaria. O fim repentino de um relacionamento tão amoroso e duradouro foi devastador. Eu me separo de minha esposa sem ressentimentos. Eu a acolho com todo o amor e afeto que senti por ela, dentro e fora da prisão. Senhoras e senhores, espero que vocês entendam a dor que estou sentindo. Apesar dos problemas pessoais, ele era cada vez mais reconhecido no campo político. A primeira eleição livre na África do Sul foi marcada para abril de 1994. Pela primeira vez em mais de 300 anos desde a criação do país, sul-africanos negros poderiam escolher seus governantes. Mandela lutou a vida inteira contra o racismo da África do Sul e ganhou muito mais do que qualquer um poderia esperar. Ele tem muita determinação. É isso que o faz seguir em frente. Quando põe uma ideia na cabeça, nada pode impedi-lo. Ele vai até o fim. Jamais conseguiríamos negociar o fim do apartheid sem a ajuda de Nelson Mandela. Sua conquista foi aclamada pelo mundo. Em dezembro de 1993, Mandela recebeu o Prêmio Nobel da Paz junto com o presidente sul-africano Frederick de Klerk. Mas não houve tempo para comemorações. Nelson Mandela era o candidato do Congresso Nacional Africano para a presidência. Aos 75 anos, lideraria o partido em sua primeira campanha eleitoral. Vote Mandela! Mandela presidente! Ele mostrou uma energia inesgotável ao cruzar o país em campanha e não aparentava a idade que tinha. Finalmente, chegou o dia da eleição. Em 27 de abril de 1994, milhões de sul-africanos negros participaram da votação. Eleitores ficaram até 3 dias na fila sob o sol escaldante para exercer o direito recém-adquirido. Não foi surpresa quando o Congresso Nacional Africano emergiu vitorioso, liderado por Mandela. Ele nunca duvidou que o Congresso Nacional governaria o país algum dia. Pode soar ilusório, mas isso era parte de sua força. Ele sempre acreditou nele mesmo, sempre acreditou na organização e sempre acreditou na inevitabilidade da causa. Em 10 de maio de 1994, Nelson Mandela prestou o juramento presidencial no prédio do governo em Pretória, antigo bastião do poder branco. Nunca mais, nunca mais, nunca mais permitirei que esse belo país testemunhe a opressão de um homem por outro homem.
a liberdade reinará. Deus abençoe a África. De pastor em Transkei, a prisioneiro e presidente, Nelson Mandela prometia um novo começo à África do Sul. Em maio de 1994, Nelson Mandela assumiu a presidência da África do Sul. Ele tinha um grande desafio pela frente: reconciliar o povo de um país dividido e realizar os sonhos da maioria negra. O slogan da campanha presidencial de Mandela prometia uma vida melhor para todos, e seu governo distribuiu moradia, água e eletricidade. Houve progresso, mas não o suficiente para eliminar a pobreza que continua como legado do apartheid. 5 anos do governo Mandela não puderam apagar 300 anos de opressão. O acordo político com a antiga ordem, que o levou ao poder, manteve os empresários no controle dos recursos do país. Críticos afirmavam que houve apenas uma transição de elite, com negros ocupando posições antes reservadas aos brancos, mas sem mudanças reais. O programa econômico do governo de Mandela foi moderado, mas poucos imaginavam que a nova África do Sul poderia alcançar tanto em um período de tempo tão curto. Mandela é um líder, um lutador. Ele é um guerreiro da liberdade e é uma pessoa capaz de tomar decisões muito difíceis. Ele anda por onde os anjos temem caminhar. Esse é Mandela. Lembranças da antiga África do Sul ainda não foram esquecidas. Mas, com a ajuda do bispo Desmond Tutu, o governo Mandela montou uma comissão de paz e reconciliação para investigar aqueles que cometeram crimes durante o apartheid e para honrar suas vítimas. Eu acho que somos um país abençoado. É claro que as pessoas só percebem isso agora. Até aqueles que consideravam Mandela um terrorista. Hoje, todo mundo o respeita. Todo mundo. As exigências do cargo eram muitas. Mandela tinha pouco tempo livre e dizia que se sentia mais livre na prisão do que na sala presidencial. Bem, o tamanho é quase o mesmo. Mas as recompensas eram muito maiores. Mandela cumprimenta reis, ministros e mendigos na rua. Na maioria das vezes, ele prefere cumprimentar as pessoas comuns, especialmente os pobres, os desafortunados, pessoas que jamais teriam reconhecimento. Ele apertou a mão de milhares de pessoas e nunca espera que a outra pessoa estenda a mão. Ele sempre estende a mão primeiro. Senhor Nelson Mandela, presidente da África do Sul. O ex-prisioneiro político se tornou um ícone dos direitos humanos, discursando nas Nações Unidas e ao redor do mundo. Viva Nelson Mandela! Era aclamado onde quer que fosse. Mas Mandela também foi alvo de críticas, especialmente de Winnie Mandela, que o acusou de se preocupar demais com os interesses dos brancos. Em março de 1995, Mandela demitiu do gabinete por falta de cooperação. E um ano depois, a separação foi definitiva. Ele se divorciou da esposa após 38 anos de casados. Enquanto recriava a África do Sul, Nelson Mandela encontrou um novo amor e uma nova esposa em Graça Machel, líder moçambicana respeitada mundialmente como defensora do direito das crianças. O país apoiou o romance, que trouxe nova alegria à vida pessoal aos 80 anos. Ele também deu um novo impulso à política sul-africana, apoiando a candidatura do vice-presidente Thabo Mbeki, líder do Congresso Nacional Africano, como seu sucessor. Mas quando Mbeki assumiu uma postura controversa a respeito da AIDS, Mandela discordou e fez um discurso. Precisamos quebrar o silêncio. Ele apoiou a causa de órfãos da AIDS como Nicose Johnson, que se tornou um símbolo da luta contra o HIV, assim como Mandela fora um símbolo da luta pela liberdade. Eu acho que Mandela nos deixou um poderoso legado.
a pedra fundamental para a nova sociedade. O futuro ainda é incerto, mas acredito que ele nos deu uma grande oportunidade. O país poderia ter sido devastado em um banho de sangue, se não fosse por esse homem que sofreu mais do que todos nós e saiu da prisão dizendo, eu não tenho ressentimentos. Mandela nos ensinou uma lição sobre coragem. Coragem física e moral. Ele teve medo muitas vezes ao longo da vida, mas nunca demonstrou. Ele venceu o medo ao perceber que, como líder, deveria ter coragem. Essa é uma das grandes lições que Nelson Mandela nos ensinou. Ele manteve o país unido em uma época de grande crise. Ele nos deu liberdade. Hoje, a África do Sul é um país muito diferente do que foi no passado, quando havia a possibilidade de ser assolado por uma guerra sangrenta. O fato disso não ter acontecido e de um prisioneiro político ter sido responsável por trazer a paz é uma das histórias mais notáveis do século XX. Durante toda a minha vida, lutei contra a dominação branca e contra a dominação negra. Pretendo me manter fiel a esse princípio até o fim dos meus dias. Aos 85 anos, Mandela se aposentou da vida política como um dos homens mais conhecidos do mundo. Ele desafiou carcereiros e opressores e deu ao mundo um presente que poucos poderiam oferecer: esperança, amor, alegria, um novo começo e uma vida melhor para todos.